Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um BioRguest, com o apoio do nosso parceiro Timing. Hoje temos connosco o André Rosa, que é supervisor de banquetes do Four Seasons em Lisboa, e o tema será a escadaria. Aqui, escadaria sendo o percurso que temos que fazer ao longo da nossa carreira para chegarmos aos que são os nossos objetivos, seja os objetivos que temos agora ou os objetivos que vamos acrescentando no futuro. Relembro que estão abertos o chat e o próprio disponível para vocês falarem, se quiserem fazer perguntas, e também relembro que vai ser gravada a sessão, por isso quem não quiser aparecer pode não colocar a câmera, pode só ligar o micro, mas será sempre melhor se conseguirmos ver a vossa cara. André, bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitares o convite a estar aqui no BioRguest. Eu queria começar para que todos percebam quem é o André Rosa como pessoa, porque eu realmente já te conheço, mas muitos dos que possam estar aqui ou que nos vão ver mais tarde podem não conhecer. Conta-nos um pouco de ti e um pouco do teu percurso e da experiência que estás a ter agora. Então, boa tarde a todos. Desde já agradecer à ADHP pelo convite e a ti, Leonardo, também. Sim, nós já nos conhecemos desde ceia, desde a Escola Superior de Turismo e Hotelaria. E pronto, já não somos uns desconhecidos, o que é fantástico e vai ajudar toda a gente que queira fazer aqui perguntas a nós. Também pôr toda a gente mais à vontade, estejam à vontade para fazer perguntas, para ir interagindo. Quem é o André Rosa? O André Rosa é alguém que adora ver pessoas felizes. Acho que gosto imenso de me descrever assim. Alimento muito da felicidade dos outros e isso, transportando para a hotelaria, é fantástico, porque se tu tens gosto em ver os outros felizes, isto vai-te fazer sempre com que tu queiras dar mais e mais e mais e fazer com que toda a gente possa ter um momento de sorriso, seja ele um brilho nos olhos, seja ele um sorriso branquinho. Sou muito focado. Tenho os meus objetivos muito bem definidos, tento ir percebendo quais são os melhores caminhos a traçar e adoro ouvir pessoas, porque acho que quando nós estamos com pessoas, sejam elas novas, sejam as pessoas do dia a dia, o nosso rol de família, amigos, nós temos sempre algo a aprender e isso motiva-me e acho que é um bocadinho também sobre isso que vamos falar. É isso que também ajudou um bocadinho a traçar aqui o meu percurso, ou seja, o André Rosa é um bocado isto tudo, sempre com comidas e bebidas pelo meio, sabes que isso é importantíssimo, faz parte do nosso rol, por isso o André Rosa é isso. Acho que é por aí. Sem dúvida que esse último toque é importante até para conseguirmos fazer um balanço entre a vida pessoal e a profissional, cada vez é mais importante, principalmente nós jovens sentimos bastante necessidade disso. Eu queria te perguntar porquê a hotelaria e se tens algum momento na tua vida em que tu disseste, ok, eu gosto destas coisas como estava a dizer agora e tiveste a tua primeira experiência e disseste, não, é mesmo isto que eu quero fazer para o resto da vida, ou foi algo que veio por acaso? É assim, a minha mãe tem, não gosto de chamar nem um café, nem um snack bar, a minha mãe tem um pequeno tasco. E como tem um pequeno tasco, eu desde pequenino que nasci no pequeno tascozinho da minha mãe, seja a cortar queijo, seja a servir uns copinhos de vinho, ainda naqueles copos de três parecem. Ah, Exato. e então sempre foi algo que eu achei que não quis fazer, apesar de ela sempre me ter obrigado um bocadinho, sempre foi algo que as comidas e bebidas sempre foi algo que eu nunca achei muita piada. E como eu até era bom aluno na escola básica e tudo, e queria muito ser economista. Eu achava que ser economista é que ia ser fantástico. Entretanto, fui começando a conhecer pessoas novas, e quando cheguei à altura de escolher no nono ano, a minha mãe disse-me assim: André, tu detestas estudar e apesar de teres boas notas, porquê é que não pensas em ir para um curso profissional? Tanto a minha irmã como a minha irmã diziam a mesma coisa. Na altura, os cursos profissionais era uma coisa super recente. Lembro perfeitamente. Foi um ano até que a Escola de Hotelaria de Coimbra nem abriu o curso de restauração e bar, e a minha irmã dizia-me assim: André, ouve o que a mãe diz, testas. Se correr mal, nós prometemos que no ano seguinte tentas a tua sorte como economista. Pronto, e a partir daí, pronto, candidatei-me à escola secundária de Dom Duarte, e
conheci a minha primeira mentora, que é a Tânia Pereira, se calhar até deve ter ser alguém familiar em seio, podes ter ouvido falar. E pronto, comecei a ganhar gosto. Acho que a partir do momento em que começas a contactar com o que é realmente a restauração, o que é realmente a hotelaria, começas a traçar um bocadinho o caminho. E pronto, o caminho depois foi-se fazendo. Não sei se queres começar já a falar sobre isso, mas senão estou só aqui a divagar. Acho que vamos ter tempo para isso, mas é engraçado como muitas vezes eu também venho de uma família que já estava ligado, no caso à hotelaria, e uma das grandes perguntas que me fazem é como é que tu já sabias a realidade e mesmo assim vieste parar à hotelaria? E no teu caso até é diferente, porque eu nunca tive dúvidas, mas tu não querias mesmo, mas depois foi quase, consideras que é quase tropeçaste na hotelaria e ficaste tipo, afinal isto é muito mais do que eu estava à espera? É mesmo isso, é mesmo isso. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom porque são duas pessoas que realmente estão ligadas, mas que têm pontos de vista diferentes neste caso. Depois dessa experiência que tiveste, eu sei que depois acabaste por terminar esse curso e decidiste logo que ias tirar um curso superior ou ainda tiveste alguma oportunidade de trabalho nesse tempo? É assim, eu quando fiz 3 anos na Duarte, décimo primeiro, 12º, e uma coisa que eu sempre gostei, e hoje em dia dou muito mais valor, na altura não tinha essa noção, eu tive a sorte do meu curso profissional na altura já ter 3 estágios, o que é fantástico, ou seja, tu desde pequenino, hoje, imagina, um miúdo com 16 anos, poder ter a oportunidade a primeira vez, e na altura, por exemplo, hoje olho, foi o turismozinho rural do Alentejo, que hoje em dia é de um grande amigo meu, porque acho que essa é a vantagem de nós hoteleiros, é que vamos fazemos amigos em qualquer esquina, o que é muito, muito bom. Na altura não era meu amigo, foi outro mentor que tive. Comecei num pequeno turismo rural e adorei aquilo. Voltei para a escola cheio de perguntas. Depois, no 11º, fui para o Palace Hotel da Coria, mais um mentor novo, novas perguntas para a escola. E eu acho que isso é que vai alimentando e vai-nos alimentando a crescer, a ver coisas novas, a ir à procura de novas informações. Depois, quando cheguei ao último ano, não queria nada estudar, estava fartinho de estudar, queria ser chefe de sala. Só que tu, para ser chefe de sala, tens de ser empregado de mesa primeiro. Tu não podes querer logo começar a moer a tabela. Sem E às dúvida. vezes, às vezes é pôr-nos um bocadinho na realidade e não basta termos curso. É muito importante estudarmos imenso, mas temos que ter aquela coesão, temos que ter técnica, temos que ter experiência, temos que ouvir um pouco o que o mundo tem para nos dizer. Acho que isso é muito importante. Epá, eu não tinha propriamente bom feitio e comecei a trabalhar e as pessoas com naquela experiência pessoal, aquela pessoa com quem eu estava a trabalhar, que era o meu chefe na altura, não era uma pessoa que eu achava que trabalhava da forma certa. E um dia cheguei a casa e disse assim à minha mãe: "Oh mãe, estou farto disto. A pessoa com quem trabalho não é, acho que não faz as coisas certas." E ela assim: "André, então, mas tu queres ser chefe, tens que ir estudar para ser chefe. Tu tiraste um curso para empregado de mesa, se queres ser chefe, tens que ir ganhar competências para poder ser algum dia chefe." E foi na altura que fui para o IPG da Guarda, neste caso para a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Ceia, tirar um set de técnicas de restauração. E aí conheço um dos nossos grandes mentores, que é, hoje em dia, apesar de ser um grande amigo meu, eu continuo a tratá-lo por chefe Nelson, apesar de ele tentar sempre que eu diga Nelson Soares, eu não consigo, e para mim será sempre chefe Nelson. Eu concordo, olha, desculpe interromper, mas aí eu no telefone, contactos, etc., eu tenho tudo de chefe Nelson. Acho que faz parte dessa ideia de mentor, ele ser o chefe Nelson, acho que vai ser para sempre. Para todos, este fim de semana ele foi o chefe Nelson, da mesma, para todos. Não, mas acho muito interessante o que estás a dizer e sem dúvida que, e hoje em dia fala-se muito da importância das soft skills, que em muitos casos há pessoas que acham que todas as soft skills que nós temos são as que nascem connosco. No meu caso eu nem concordo muito, eu acho que o que tu dizes de trabalhar e pôr o que nós aprendemos em prática e perder tempo a servir o cliente, etc., é muito da base das soft skills que são importantes para a hotelaria. E nesse sentido acho que estás totalmente certo no que estavas a dizer. Eu queria te perguntar agora um pouco, isso foi o início, foi a base, foste para a ceia, conheceste já tens 3 mentores na tua vida, estamos a falar mais ou menos aos 18, 19 anos, o que já é considerável. Como é que foi o teu percurso a partir daí? Ou seja, digamos que esses foram os primeiros degraus que tu tiveste
e as primeiras grandes decisões que tiveste de tomar, e depois, de que forma é que essas decisões te ajudaram, de que forma é que tu sentiste, por exemplo, que o fazer um curso profissional e um CET te ajudou na licenciatura e depois mesmo no pós-licenciatura? Olha, isto foi, eu fiz o 7 e continuava com a uma coisa que tinha certo, que é não gostava de estudar. Fui fazer o 7 e o chefe Nelson só me disse assim: epá, por mais 2 anos e meio, não fazias a licenciatura também? Eu assim, chefe, até e o que é que eu ia aprender com uma licenciatura? Será que ia tirar proveito de uma licenciatura? Eu nem quero ser, eu nem tenho interesse em ser diretor, não é esse o meu objetivo nunca, não passa por aí. Ele assim, André, mas tu sabes que não queres ser diretor, que experiências tiveste tu com diretores hoteleiros ou com malta da direção para poderes dizer que sim ou que não? Aí eu, pronto, voltei a falar com a minha mãezinha, que é, para mim é a minha maior mentora, apoia-me em tudo. Aí ela disse assim, são mais 2 anos, és tão novo, qual é o problema? Eh, Porque é assim, é uma coisa que a minha mãe sempre foi muito séria, é que a minha mãe faz aos 71 anos, ainda gosta de fazer 16 horas todos os dias, no café da manhã. Nós temos que a mandar ir de férias para ela parar um bocadinho. Então ela queria imenso que pelo menos eu tivesse certeza que era aquilo que queria fazer para o resto da vida. Pronto, e quando resolvi ir para a licenciatura, pois o chefe Nelson claramente o impulsionador dessa minha ida para a licenciatura, aí sim, o professor Raul Ferreira foi a primeira pessoa que me mostrou algo que realmente era diferente em termos do que é hoje um bocadinho o managing, a gestão hoteleira. Foi começar a aprender o que é que são food costs, o que é o orçamento, e isso começou-me realmente a despertar a outra veia que eu não conhecia a mim, que era uma coisa era tu seres tecnicamente muito bom, saberes trabalhar um cliente, saberes realmente fazer as coisas, que é uma coisa que infelizmente a nossa geração perdeu um bocadinho, ou seja, acho que hoje em dia, apesar de nós termos soft skills fantásticas, somos muito fortes na comunicação, mas depois, tecnicamente, somos muito débeis porque acabamos por aplicar muito pouco ao longo do tempo. Mas o professor Raul Ferreira ensinou-me imenso. Foi um ano, mas foi um ano cheio, 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 cheio e fantástico. E isso começou-me a motivar. Tanto começou a motivar que aí eu passei de querer ser chefe de sala, assim, não, não, se calhar eu quero é ser diretor de hotel. Isto com jeito, chegar ao apartamento, as coisas. Bom, e a partir daí tu começas a abrir um bocado o leque. E a vantagem de sair também é isso, que é, não, eu tenho quase certeza que é, nós não podemos fazer os 3 estágios todos em F&B, pelo menos eu acho que não pude. Isso permite seres obrigado a conhecer o outro lado. E eu fui para a Quinta das Lágrimas fazer recepção. Era um hotel que eu já conhecia em F&B, fica perto de Coimbra, que sendo eu nela, era super perto, e deu-me um background completamente diferente, que era, ok, fazer alojamento, trabalhar as plataformas de vendas online, dar check-ins, dar check-out, e surpreendi-me porque eu pensei que ia testar aquilo e acabei a gostar. Eu assim, epá, não sei se o caminho é por aqui, não sei se me viria a fazer a recepção, pá, mas conhecer conseguir obter este conhecimento pode ser super valioso para a minha vida, até porque depois, por exemplo, eu falo do housekeeping porque eu sempre me doeu ter toalhas mal dobradas. E hoje em dia eu percebo porque é que às vezes nós temos toalhas mal dobradas, o que é que se passa para isso acontecer. E eu acho que isso tem a ver com o teu interesse por quereres perceber a experiência do outro. E isso é que te torna, pronto, acho que te torna diferente. Pronto, fiz esse estágio, chegamos ao terceiro ano, fui para a Letónia, ver 6 meses de Erasmus, conhecer uma realidade diferente. Ainda fiz lá uma semana e meia num hotel que foi completamente assustador, porque só falar inglês na Letónia, quando a maior parte dos hotéis de 4 estrelas só tens ali recepcionista a falar inglês, o resto vai falando ali russo e letão. Fantástico. Quando voltei, hum, fui à BTL e na BTL conheci a pessoa que me encaminhou.
chama-se o Gonçalves, é o diretor do Tivoli Marino, e foi alguém que me deu, pronto, me deu a mão. Eu nunca me esqueço desta conversa e adoro contar isto, quando isto é imensa gente, que eu cheguei à BT, queria muito um estágio e só tinha uma certeza, que era, eu tinha estado 3 anos e queria realmente perceber se conseguia aplicar estes conhecimentos de 3 anos no meu estágio. E então conquistei o Gonçalves com uma coisa que o professor António Melo me ensinou. Foi, na altura, o professor António Melo deu-me aulas no meu 10º ano, no meu primeiro ano de CEI, e fez-me fazer um trabalho sobre a Minor. E, por exemplo, na altura a Minor não era. Estava a acabar de chegar a Portugal, tinha comprado os hotéis Tivoli, ainda ninguém associava a Minor aos Tivoli, nem o Anantar em Portugal ainda estava a ser Ainda. conseguida a marca, tudo isso. E quando eu falo da Minor, com a minha confiança ao Gonçalves, já é de alguém que, pronto, já estás a lição estudada de casa, e depois preencheu o formulário e o Gonçalves disse, então, agora vai para o Tivoli para Coimbra. E eu assim, não, para Coimbra não. Coimbra é ao pé de Coimbra. Não pode ser. Eu tenho que ir para longe. Olha, eu só vou para o Tivoli se for para o pé de si. E eu assim, com certeza. Quando cheguei ao Tivoli Marina é declaradamente o maior hotel onde já trabalhei. 384 quartos, imensos outlets de F&B, é uma operação enorme. Ou seja, tu em 3 anos, 3 meses, conseguires perceber uma operação do Tivoli Marina é algo muito desgastante. Tanto que, sei lá, o mais fácil seria eu ter sido entregue a um departamento e pronto, e a minha vida estava ali para sempre. Isso teria Exato. sido o objetivo mais fácil. Mas eu não queria nada disso. Eu queria perceber porque é que serviam 3 anos de hotelaria. Então eu perguntei ao Gonçalves, diretor, qual é a possibilidade de eu passar por todo lado? Eu quero passar um bocadinho em todo lado. E assim, 3 meses só dá mesmo para passar um bocadinho em todo lado. Fiz uma semana de secretariado, as últimas 2 semanas ele prometeu-me que eram com ele, fiz 3 dias com ele e depois aquilo começou: manutenção, sales, revenue, marketing, não por esta ordem que eu vou dizer, mas vou-me lembrando, recepção, housekeeping, manutenção, F&B. E depois, quando tu chegas ao final desta experiência, o teu conhecimento de cima não é tu saber fazer, mas de como é que a operação se realiza, é muito claro. Imagina, tu consegues perceber porque é que as coisas acontecem. Imagina, tu não acabas, é um estágio um bocadinho em all-in, porque a verdade é que tu sais num estágio deste e tu conheces tudo o hotel, mas tu não Uhum. provaste nada a ninguém, porque tu andaste só ali aos A saltinhos. saltar. Exato. E no final deste estágio, eles apostaram em mim, e eu acho que isso é o mais importante, tu tens de ter mentores ao longo da vida e tens que olhar para esses mentores com gratidão suficiente, principalmente quando eles apostam em ti, porque quando apostar nos jovens não somos só nós que temos riscos, eles têm, às vezes é muito mais fácil buscar alguém fora do que pegar no miúdo de 20 e poucos anos e olha, agora vou fazer deste rapaz alguém, porque a verdade é que de certeza que há mais tiros ao lado do que a correr bem, como é lógico. E eu tive a sorte de o Gonçalves ter sido um grande mentor e depois me passar à pessoa que se calhar eu digo que é o meu ídolo, que é o diretor da F&B do Tivoli Marino, chama-se Rui Lopes, também grande amigo meu, que me mostrou claramente, e esse é o meu igual neste momento, que eu quero é ser diretor da F&B. Eu neste momento já sei que não quero ser diretor, por agora, não quero ser diretor-geral, eu quero ser diretor da F&B. E o Rui Lopes ajudou-me imenso nisso, porquê? Porque é alguém que, com uma humildade tremenda, com uma reputação enorme no Algarve, principalmente, epá, e que com uma humildade enorme, pegou num estagiário de 23 anos, com a mania que sabia tudo, e meteu-o no sítio. Porque é assim, tu cresces tão rápido, e sabes bem que quem vem de ceia
é muito mais fácil tu disparar empresas pequeninas só porque te dizem que daqui a 6 meses és manager ou és chefe disto ou és chefe daquilo. Exato. E epá, a verdade é que eu estava no Tivoli Marina, tinha imenso orgulho de dizer, epá, eu trabalho no Tivoli Marina. E ele teve a coragem de dizer, amigo, isto não é assim tudo tão mar de rosas como tu pensas. Isto é aqui trabalho, para chegarmos aqui há todo um caminho. E então aí eu fiz outra vez o caminho duro todo, que foi, comecei na planche, fiz copa, fina, depois fiz um bocadinho de cozinha, depois passei os atletas todos. Os meus primeiros 4 meses de estágio foi conhecer de raiz, ou seja, eu tinha visto tudo de cima e agora fazia sentido ver de baixo. Conhecer um bocadinho o que era, neste caso, o Tivoli Marino. E só a partir daí, e isto é fantástico, porque ainda hoje eu vou ao escritório dele, a porta está sempre aberta e eu bato à porta antes de entrar. E só me sento. Se ele, agora já lá tenho a minha cadeirinha, apesar de ter saído lá há tantos anos, a cadeirinha ainda está lá sempre encostada ao sofá. Mas a verdade é que isto eu acho que é ir ganhando humildade. Porque acho que às vezes nós, quando começamos a crescer muito rápido, vamos nos esquecer epá, como é que lá chegamos e não tratamos, se calhar, os que estão abaixo de nós como fomos tratados. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, que é o mais importante é se tu fizeres brilhar a tua equipa, epá, eles vão te transformar numa Via Láctea. E epá, baseado um bocadinho nesta forma de estar que o Tivoli Marina me ensinou, epá, cresci imenso lá. Imenso, imenso, imenso. E pronto, já nem me lembro qual é a pergunta que como começámos esta conversa, acabou-me distraindo, mas é Não, por não, aí. está ótimo. Era o teu percurso, até te queria interromper agora, porque acho que falaste aí de uma parte que eu acho muito importante, que é a humildade. A humildade que tu referes quando ele te diz, ok, agora tu já aprendeste como é que se organiza ou como é que se gera todos estes departamentos de visto cá de cima, agora vai lá para baixo outra vez ver qual é que é a tua perspectiva de cada cargo. Porque eu próprio também senti isso, e eu felizmente tenho a oportunidade de fazer alguns cross-trainings na unidade em que estou agora, e é uma das coisas que eu sinto que é, nós às vezes mesmo tendo passado por certas experiências como empregado de mesa, como a Copa, que eu digo sempre que é das profissões mais humildes que hum, há sempre uma diferença da tua perspectiva quando já estiveste a gerir pessoas que faziam esse tipo de trabalho, porque a tua visão vai ser muito mais de compreender o esforço que aquela pessoa faz e também vais ser melhor gestor automaticamente, porque quando chegares lá acima outra vez vais-te lembrar de que se calhar não deves dizer isto desta forma ou aquilo daquela forma, porque realmente tem um impacto muito grande. Não sei se concordas com isto. Sim, sim, eu imagino, eu agora tenho pronto, felizmente, por exemplo, nós no RIT trabalhamos, o nosso taller é todo de prata. E, por exemplo, arear prata é uma coisa duríssima, duríssima. E, por exemplo, por standard, nós não colocamos talher de prata riscado na mesa e eu podia simplesmente chegar ao pé da malta do steward e dizer assim, meus amigos, porquê é que isto está assim? Que é o mais fácil, se não te entregam o talher bem, podias só reclamar, mas nós temos de ter sensibilidade com o que dizemos, porque para o talher de chegar em condições perfeitas, há ali alguém que teve realmente a esfregar aquilo, a passar na máquina, se calhar passar mais de uma vez, a arear com o esfregão. E isso são pequenas coisas, pequenos detalhes que eu acho que transformam a tua vida e melhoram o ambiente de trabalho, porque assim, nós trabalhamos num ambiente de pressão, dizemos, não sei se tu, mas por exemplo, às vezes dizemos muitas coisas que não devemos durante o trabalho, e se a pessoa não te conhecer a tua parte humana, é muito fácil levar Ser aquele momento de pressão como uma parte de ti mal, e não parte da mal pessoa. entendido, não é? Sim, 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 sim. Yeah. E eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que se Não, tu sem dúvida, percebes um bocadinho de todos, permite depois dar valor ao trabalho dos outros. Porque a sem Patrícia dúvida. dizia, tu sem os outros não vais. Não vais sem nada.
É muito por Não, aí. sem dúvida, e somos uma área de pessoas para pessoas, logo o singular não é uma coisa que nos favoreça muito. Claro, completamente. Não querendo desviar aqui do tema da escadaria, que é porque senão tínhamos aqui horas para falar. Um, já nos contaste bastantes degraus que subiste e até sou bastante apologista do percurso que fizeste no sentido de querer passar pelos vários departamentos logo de início, porque na minha opinião, mesmo que sejam experiências de 2, 3 dias ou uma semana ou um mês, são sempre degraus que nós subimos. É sempre mais conhecimento e quando estivermos noutro departamento e tivermos que lidar com o departamento que já estivemos anteriormente, o nosso approach vai ser sempre muito melhor e muito mais positivo para todas as partes. Claro. Neste sentido, eu queria só que nos explicasses um pouco como é que foi o teu salto depois que tu vais para o Tivoli Convite. por Liberdade. Não, eu chego, finalizo o estágio de 9 meses no Tivoli Marina e Ok, convido-me a ficar como subchefe lá. ok. E aí eu começo a alinhar um pouco o caminho, ou não? Que é a partir do momento em que fui subchefe do Tivoli Liberdade, a minha operação mais responsável é os banquetes do Liberdade, que são do Liberdade, do Marina, que é um monstro. O Marina, em termos de banquetes, tem dos maiores centros de congressos do país, faz imensos eventos, tem um mercado de banquetes enorme. E isso foi a minha primeira experiência como chefia. E uma coisa é começar numa equipa pequenina, e eu lembro perfeitamente, mesmo com o apoio, que o meu primeiro serviço foi um set menu para 600. E então, num set menu para 600, tu tens 60 ou 50 e poucos empregados de mesa. É muita gente para gerir. E se tu não souberes traçar bem o plano, se não consegues comunicar bem com as pessoas, é muito fácil haver pontas soltas. E eu acho que esse tempo de subchefe no Marina me deu muito background para trabalhar pessoas, para aprender como é que trabalhamos pessoas, como é que nos organizamos, quando é que precisamos estar ao pé delas, porque imagina, às vezes, ainda hoje eu costumo dizer isso, que é, às vezes o eu rolar uma mesa ou duas vai fazer com que a minha equipe role mesas muito mais rápido só porque eu rolei uma ou duas. Porque se tu mostrares que fazes, a equipa acaba Exato. por motivar e faz atrás. Tu não precisas fazer tantas vezes como eles, mas pelo menos estar lá nos momentos que eles precisam de motivação. Porque quando chegas aqui, pelo menos ao meio da tabela, tu já estás mais a criticar o trabalho do que na operação a fazer. Então dependes muito da tua equipa para agradar os teus clientes. E pronto, saí do Tivoli Marina. Eu achava que era a altura certa e acho que foi porque tive uma grande oportunidade para ir para a assistente de direção para a Vila Galé. Fazer uma abertura, que era algo que eu queria imenso, queria muito fazer uma abertura de um hotel. E pronto, o Dr. Firmo Perdigão deu-me essa fantástica oportunidade e fui para um Vila Galé para Alter do Chão. A minha diretora, melhor diretora jovem dos séries do ano passado, Catarina Fonseca, uma, uma cabeça fantástica, alguém com uma ambição enorme, e tivemos um percurso super duro. Abrir um hotel é duríssimo. Por exemplo, hoje em dia, quando eu fui abrir um hotel, eu nunca pensei que isto fosse assim. E eu acho que, pronto, nós às vezes vamos crescendo, que é, eu pensei que aquilo fosse, sei lá, tu chegares lá, aquilo, ok, ainda lá não as máquinas, mas quando eu cheguei à Alter do Chão, era Havia máquinas chão. por todo lado e não havia praticamente nada. E então, quer queiramos, quer não, tu começas, a tua primeira gestão é, tu já deixas de falar com malta da tua área para andar a falar com a malta das obras. E tu não podes falar com a malta das obras, não podes questionar ao senhor que andou desde as 9 da manhã até às 5 da manhã a trabalhar, porque é que ele não faz e acabou a trabalhar às 5 e meia. Exato. Porque os senhores não estão habituados e não é. Pronto, tem uma forma diferente de trabalhar e o mundo da hotelaria, eu costumo dizer que é o mundo da hotelaria e da restauração, é um pouco diferente das outras profissões. Claro que há muitas profissões mais duras, há profissões também muito mais fáceis, mas o nosso mundo tem características especiais pela forma como nós estamos todos juntos, como falamos uns com os outros, como nos identificamos, mais que não seja pela comida e pela bebida, Exato. e isso faz todo o sentido. E pronto,
Estive no Vila Galé 6 meses, momentos muito bons, momentos muito maus, muito duros. Epá, e ao final de 6 meses falei com a Catarina e disse-lhe: Ó Catarina, eu acho que vocês vão ter um imenso sucesso, tanto que têm, eh, mas eu já percebi que o meu caminho não é por aqui. E aqui falamos de escadaria, que é, passamos de subchefe para assistente de direção-geral e o caminho ainda não era por ali. Imagina, e aí tu tens de ter a humildade de dar um step back, de ok, o caminho não era este. Não é isto, não é isto que me alimenta a felicidade. Até porque eu costumo dizer que eu acho que no dia que a hotelaria me deixar de trazer felicidade, eu paro de fazer. E pronto, ali aquilo não me trazia felicidade nenhuma. Estávamos ali naquele mundo, ainda não era, não estava preparado para aquilo. E então, ainda por cima, à altura de pandemia, estamos a falar num ano em que, em que rebentou o Covid, e quando eu saí, toda a gente me chamava completamente maluco, porque eu saí de Altera Real em plena altura da pandemia em que não há emprego para ninguém. Não há exato. E sei lá, tu sei, 23 anos ou 24 anos, já tinha um excelente percurso e de repente tu atiras para o mercado e tipo ninguém te quer ou ninguém te responde porque pronto, não há nada, né? Exato. E tu ficas assim, epá, se calhar não sou assim tão a última bolacha do pacote, tipo, se calhar isto está mesmo complicado para todos. E pronto, foi quando aproveitei, e acho que muita gente fez isso, foi quando comecei a olhar para a minha vida pessoal também, que é, acho que tu não podes ter uma excelente carreira sem teres um pouco de vida pessoal, porque senão, epá, tu nunca vais ser completamente feliz. Por muito, tu para fazeres 16 horas hoje, ou 10, ou 9, ou seja, acho que for, quando descansaste, tens que realmente descansar a cabeça, poder aproveitar, poder ver algo diferente. E então foi quando eu comecei a olhar para a minha vida mais pessoal. Tu já sabes que eu já namoro desde a universidade, e graças a Deus, a minha futura mulher é da área do turismo, que ajuda imenso, ajuda a compreender, mas a verdade é Sem que se tu dúvida. não tiveres focado na vida pessoal, não consegues depois fazer o caminho e criar objetivos para o futuro na vida profissional. E pronto, viemos viver para as Caldas infelizmente têm muito pouco hotelaria, agora vai começar a ter alguma, e então assim, epá, nós nas Caldas não podemos ficar muito tempo, porque nós aqui não temos nada para nós. E antes vimos para Lisboa, eu moro em Alenquer neste momento, a minha Catarina já é de cá, e então a oportunidade do Tivoli Liberdade surge pelo meu excelente trabalho no Tivoli Marino. Isto para Exato. dizer que, por exemplo, nós de qualquer sítio onde saímos devemos deixar sempre as portas abertas, sair pela porta grande. Porque as pessoas conhecem-se todas, porque nós somos um mundo pequenino e porque mais cedo ou mais tarde alguém vai falar com outra pessoa e o que tu queres sempre é que digam bem de ti. Pelo menos eu penso, tu queres sempre ser conhecido pelas coisas boas que fizeste. E pronto, ligaram-me de Liberdade e disseram assim, André, nós estamos à procura de alguém para trabalhar banquetes aqui. Falámos com o Marina e eles dizem que estás no mercado, estás interessado em vir cá? E eu, sim, sim, claro que sim. Eu na altura já estava numa candidatura para o Sana Marquês, que ia abrir, uma abertura também. E pronto, e acabei, quando surgiu a oportunidade de Liberdade, qualquer pessoa que trabalha na Tivoli pensa sempre trabalhar na Liberdade, porque pronto, é a bandeira do grupo e, e pronto, cheguei, quando cheguei ao Tivoli Liberdade é completamente diferente. Trabalhar em Lisboa é muito diferente de trabalhar no Algarve, não tem nada a ver. A forma como as pessoas estão em Lisboa não é igual à forma como estamos no Algarve. E o Tivoli Liberdade passou-me um bocadinho essa parte, que é, sei lá, não sei se tu sentes isto, mas nós, quando estamos no Algarve é tudo muito mais. Epá, eu gosto de usar a palavra chill. As coisas são mais. Acho que a malta no Algarve é mais descontraída. E em Lisboa, a malta é toda É muito do séria. sol. A malta é muito, muito profissional. Muito focada. Papá, papá, papá. Ninguém sai do trabalho. A malta sai do trabalho e cada um vai para as suas casas, ou vai para o metro, ou vai para aqui, ou vai para ali. No Algarve isso não acontece tanto. No Algarve, a malta sai do trabalho. Por exemplo, eu falo do caso de Vila Moura, que eu costumo dizer sempre que é as melhores entrevistas de trabalho.
em Vila Moura, passam-se no Patacas e no Deck, que são os dois, os dois bares onde a malta acaba por ir tudo. E em Lisboa não há muito, opá, não há muito essa convivência porque o estilo de vida da malta de Lisboa é completamente diferente. Isso torna-te, isso dá-te um crescimento diferente, que é tu começas a olhar para as pessoas de uma forma diferente, porque depois já só os conheces no trabalho, não tens aquela coisa, por exemplo, no Tivoli Marina, eu conhecia as pessoas fora do trabalho. Isso ensina-te a distinguir trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Ali, tu às vezes estás a julgar pessoas sem saber como é que é a vida delas fora do trabalho. Tipo, se calhar há ali pessoas que para entrarem às 7 da manhã se levantam às 4 da manhã Exato. todos os dias. E tu às vezes não percebes porque é que elas têm que sair às 3h30 e não podem sair às 3h40. E essa sensibilidade com pessoas é super, super importante. Pronto, depois tive ali a liberdade, estive lá imenso tempo e quando o Ritz me liga a dizer que, pá, que queria contar, que queria que eu fosse fazer uma entrevista, epá, eu acho que eu costumo dizer sempre isto que é, ir para o Ritz é como para qualquer jogador ir para o Real Madrid. Acho que é discutível se é o topo ou não da hotelaria em Portugal, para mim eu digo sempre que é, até porque é o meu hotel. Mas trabalhar no Ritz, eu hoje digo isto a toda a gente, que é trabalhar no Ritz é diferente de trabalhar em qualquer sítio onde eu já trabalhei. Porque a exigência do Ritz, eu acho que o Ritz tem uma vantagem sobre todos, é que como toda a gente, muita gente quer trabalhar lá, permite que os melhores concentrar muita qualidade naquela empresa. E isso, epá, quando tu trazes sempre com os melhores, a tua pressão de trabalho A é exigência. completamente diferente. A exigência Exatamente. que tu tens de ter sobre ti é diferente, porque se tu erras, tu sabes que alguém facilmente vai logo dizer, olha, não se faz assim. Isso é uma coisa que eu adoro no Ritz. Imagina, às vezes fere-me um bocado o ego, mas eu gosto imenso quando tenho pessoas a dizer assim, olha André, desculpa, mas nós aqui não fazemos assim. E o Exato. Ritz, por exemplo, eu estou no Ritz desde setembro e, por exemplo, aquilo que falava cá, tecnicamente, e mesmo em termos de soft skills, um crescimento enorme. Porquê? Porque a pressão a que estás sujeito faz com que tu cresças mais rápido. Depois é a escolha das pessoas se querem estar sujeitas a esta pressão Exato. para sempre ou não. Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem, epá, não, isso é muita pressão. Não, isso não é para mim. Eu adoro. Isso alimenta-me imenso. Além dos tapa-buracos, é o teu combustível, certo? É o meu combustível. Completamente, completamente. Muito bem. Agora que já estás nesse cargo de chefia, e não sei se consideras que o Ritz é o teu maior desafio, ou o maior desafio que tiveste até agora na tua carreira, mas sendo alguém que já passou por vários cargos de chefia, e que tem oportunidades de pessoas, porque é o que tu estavas a dizer, quando chegamos a cargos de chefia, é muito mais sobre como gerimos as pessoas que trabalham connosco, do que propriamente a parte prática operacional. Claro que essa parte, como estavas a dar o exemplo de, às vezes basta acatar 2 mesas para fazer toda a diferença, claro que isso tem muito peso, mas em termos de gestão de pessoas, sentes que hoje em dia, e aqui falando mais nos jovens, sentes que os jovens estão preparados para o quão difícil é a escadaria dentro de um hotel e a própria escadaria de carreira, e de que forma é que eles podem ver a escadaria ou este percurso de forma diferente para que seja melhor e que não percam a motivação. Porque uma das coisas que eu sinto hoje em dia é que rapidamente nós como jovens muitas vezes não conseguimos ter a autocrítica e acabamos por nos perder um pouco na desmotivação geral, achamos que é tudo culpa de coisas externas. De que forma é que os jovens podem ver de forma diferente e também qual a importância de ter um bom mentor, como tu disseste, para que essa motivação não desapareça? Ok. Primeiro, eu acho que os mentores, e eu vou criar aqui o meu deadline, mas depois cada um adapta à sua vida, mas eu acho que tipo, mais ou menos até aos 30, os teus primeiros 6, 7, 8, 9 anos de hotelaria tem que ser algo em que tu estejas focado em aprender o máximo possível com o maior número de pessoas possíveis. E de preferência que tenhas alguém sempre
como o teu mentor, ou seja, alguém que não te diz só coisas bonitas. Porque, por exemplo, Exato. por alguém que eu acho que hoje em dia, infelizmente, começa a acontecer muito, que é nós estamos a criar um bocado uma sociedade, acho que da nossa geração para baixo, em que a malta está tão focada nos nossos telemóveis e nas coisas bonitas que nos esquecemos que a vida não é só um mar de rosas. Se fosse. Exato. E pronto, temos que estar preparados para as advertências e que não estamos sempre corretos e que só porque nós achamos que é para a direita não pode ser sempre para a direita. E eu acho que, por exemplo, a nossa geração e as que vêm pior, e eu falo porque neste momento já tenho mais pessoas da hotelaria na família, no caso da minha sobrinha que é pastelaria, a malta quer muito seguir as ideias deles. Às vezes não sabemos nada e a nossa ideia é que vale a pena. E nisso eu acho que falta-nos um pouco de humildade. Somos uma geração que perde humildade com demasiada facilidade. E eu acho que, por exemplo, os mentores são fulcrais. Porque, por exemplo, se tu não tiveres um mentor certos, primeiro que tenham paciência para ti, porque eu acho que nós somos uma geração fácil de aturar. Acho que somos uma geração demasiado desempinado, demasiado de. Eu sei, às vezes as pessoas estão-me a explicar, eu costumo dizer isso porque, mesmo no Ritz, às vezes tinhas problema e foi uma coisa que eu vou tentando corrigir, que é, as pessoas não tentar explicar uma coisa e tu estás, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E, epá, o mais normal é, tu dizes eu sei, eu sei, eu sei, e tu então faz. Exato. E quando há porcaria, depois tu vais à procura das culpas dos outros, não vale a pena, tu é que tens que arcar com as consequências dos teus atos. E depois eu acho que é nisso que a nossa geração falha muito, que é, quando erramos, não temos a humildade de assumir o erro. Procuramos culpados em tudo. Ou é o clima, ou era o sol que estava a bater. Tudo, tudo é desculpa para os O nossos erros. vento. E eu acho que isso tem muito a ver. Eu até tinha aqui na minha cabulazinha, que é, para não me esquecer, que é, nós temos, acho que isto é geral, mas principalmente para as nossas gerações e para as que vêm, que é nós temos que saber ter a humildade de dizer não sei. Imagina, eu acho que a partir do momento em que tu partes deste princípio, estás logo um passo à frente. É assim, eu, pelo menos até hoje, falo por experiência própria, porque nunca tive problemas nenhuns de virar, seja para quem for, às vezes, por exemplo, tu podes ser chefe e virar para um empregado de mesa, ou para que seja para quem for, e dizer, olha, eu não sei fazer, evita fazer e que fazes bem. Podes me ensinar como é que se faz? Se calhar, não vai ser por aquilo que a tua autoridade vai estar posta em causa. É lógico que tens de saber gerir estes momentos, mas a verdade é que a tua autoridade não vai ser posta em causa só porque não sabes fazer uma coisa. Até porque isso eu aprendi tive ali uma Marina, que é, eu pensava que tu tinhas de ser, para seres muito bom, tinhas de ser o melhor a fazer tudo. Ou seja, tinhas de ser o melhor copeiro, o melhor cozinheiro, o melhor empregado de mesa. Isso é impossível. Tu não consegues ser o melhor a fazer tudo. Tu tens de definir que tipo de chefia, diretor queiras ser e a partir daí pôr as pessoas corretas no lugar certo. Bem, se puderes aprender com eles, melhor, porque Já. o saber não ocupa lugar. E acho que é um pouco por aí. Eu acho que tens total razão, na realidade. Eu concordo muito contigo e acho que um dos grandes problemas hoje em dia é expectativas um pouco irrisórias, que é aquela ideia de eu tirei o curso, agora vou ser diretor, né? Que é uma expressão assim tabu, mas que realmente está na cabeça de muitas pessoas, até está na cabeça das pessoas às vezes quando escolhem o curso, que é uma das coisas que a mim me faz mais confusão, pessoas que ainda estão a terminar os cursos e que elas já sabem que querem é ser diretoras daqui a 2 anos, e que é quase irrisório. E pegando um pouco neste tema, e qual é que tu achas que seria a base do melhor diretor ideal? É que, na minha opinião, eu acho que estás a fazer um percurso incrível, porque estás a tentar ao máximo aprender tudo o que esta área incrível tem para dar, seja a parte do F&B, a parte do alojamento, todas os outros departamentos que hoje em dia se agregam à hotelaria, principalmente em grandes resorts, por exemplo. Um, de que forma é que tu achas, ou como é que será o perfil ideal de um diretor? E como tu dizes, se calhar só a partir dos 30, porque até aos 30 é melhor aprender para depois podermos ser melhores diretores do que ser diretor logo aos 20 e depois se calhar nunca ser um bom diretor. É assim, eu acho que, primeiro, baseando naquela métrica que estava a falar, eu acho que até aos 30
tem muito a ver com o que tu, as várias experiências que vais tendo, os vários mentores que vais tendo, muito este conhecimento global. Depois eu acho que chegas ali uma fase, e misturando um bocadinho com o que é a nossa vida pessoal, em que tens de começar a realmente ganhar um pouco de estabilidade, e aí eu costumo dizer que eu acho que é mais, esta é a minha ideia própria, que é, eu acho que é mais fácil tu cresceres como diretor numa cadeia hoteleira do que em hotéis independentes, apesar de eu conheço muitas pessoas com percursos fantásticos em cadeias independentes. Na minha ótica, e eu falo por mim, até porque o meu percurso tem sido sempre nessa base, trabalhar em cadeias permite tu ires esperando as oportunidades. Por exemplo, eu neste momento estou no Ritz Four Seasons, não sei quanto mais tempo vou estar no Ritz Four Seasons, mas sei que pelo menos nos próximos anos o meu trabalho passa pela Four Seasons. Eu sei, por exemplo, sei, o senhor, já falei até, se calhar, com os recursos humanos sobre isto, que é, eu mais cedo ou mais tarde gostava de ter uma experiência lá fora, nem que fosse só uma task force, alguma coisa, para tu veres uma forma diferente de estar. Exato. E depois eu acho que é, quando estás neste nível já, só quando tu te sentires cansado, e quando digo cansado é no sentido de tu sentires que ali o teu trabalho naquela função já está feito, eu acho que tens sempre a abertura para falar com as pessoas que estão acima de ti e a dizer, olha, eu estou pronto para o próximo passo. E dificilmente as pessoas não te dão a mão, porque chegámos a um ponto em que a hotelaria tem tão pouca gente que nós temos que se o que tivermos em casa for bom, tu vais sempre aproveitar. E eu acho que, eu pelo menos acredito nisso nas empresas que tive, que é, cada vez que eu quis começar a crescer mais, as pessoas definiram os meus objetivos para eu começar a crescer mais. E depois aí eu acho que é a parte bonita da hotelaria, que é só depende de ti. Dão-te os objetivos e tu trabalhas. Epá, e depois eu, por exemplo, eu dou muito valor à palavra e tenho tido a sorte de todos os managers e coisas e pessoas com quem falo são pessoas de muita palavra. Ou seja, quando sempre me passaram objetivos e eu consegui cumprir, as pessoas recompensaram por isso. E eu acho que, por exemplo, no meu caso, a partir de agora, o caminho faz muito por aí. Eu tenho noção que estou muito longe, neste momento, de chegar a assistente de direção da F&B. Mas sei quando lá chegar, da forma que o percurso está a ser feito, que a minha base vai ser muito grande. Porquê? Porque as pessoas que estão à minha volta têm um conhecimento tão grande, têm tanto para me dar, que eu só me posso sentir feliz pelo sítio onde trabalho e pela oportunidade que me dão. E é sempre mais satisfatório chegar lá com mérito. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Até porque eu acho que quando não chegas lá com mérito, mais cedo ou mais tarde tu vais-te cansar, porque assim, eu não acredito. Enganemos quem pensa que a vida de um diretor ou de um assistente é fácil. E eu sou sincero que é. Se tu não o fizeres com gosto, mais cedo ou mais tarde tu vais desistir. Não te vai, não te vai saber bem. Eu acho que esse percurso essa escadaria vai-se, é step by step, de grau a grau. Concordo totalmente contigo. E agora, pegando no outro lado, que é importante saber quando dar os passos para cima e tomar boas decisões, mas também há grandes decisões que precisamos tomar, às vezes dando passos para trás. E há pouco falavas disso, quando chegaste à assistente de direção. Eu próprio já senti isso, e na altura, dos grandes dilemas que eu tive foi, para todas as pessoas que estavam à minha volta a ver o percurso de fora, e como tu disseste, a ti também te comentaram o mesmo, parece quase uma aberração tomar aquela decisão. E para nós, eu não sei se tu sentiste isso, mas eu também eu senti, que é a pressão que nós colocamos em nós próprios quando temos de tomar essa decisão. Para mim, eu digo que é 100 vezes pior do que qualquer outra decisão que eu tenha tomado na vida, que é a humildade suficiente e também o pôr todas as dúvidas de parte se aquilo é uma decisão certa, porque dar passos atrás é sempre um desafio enorme. Para ti, quão difícil foi dar esses passos atrás? E para pessoas que possam ter que o fazer ou estejam nesse momento, nessa indecisão, ou num momento crítico em que digam, não, eu tenho mesmo que dar um passo atrás, mas que não tenham a coragem, que conselhos é que tu darias? E fala-nos um pouco mais dessa tua
desses momentos que tiveste, que viveste depois de tomar essa decisão? É assim, eu acho que hoje em dia nós vivemos muito num mundo em que nos expomos muito. Por exemplo, tens Facebook, tens Instagram, neste momento já tens uma ferramenta que é fantástica, que é o LinkedIn, e toda a gente gosta, eu às vezes brinco, adoro brincar com isso, que é, toda a gente gosta de ser manager. E, e ter lá escrito no LinkedIn que é manager de qualquer coisa. E isso faz as pessoas entrarem aqui numa pressão que é mais importante ser manager de alguma coisa do que realmente estares a apostar na tua carreira, na tua vida. E eu acho que, infelizmente, a maior parte de nós pensa cada vez mais assim. E não pode ser, porque estás-te a alimentar de coisas que são muito vazias. E no meu caso, quando, quando a oportunidade no Vila Galera não correu como eu estava a esperar, baseei muito nos meus mentores. Liguei-los e perguntei-lhes. E depois eu acho que aí é que está. Os mentores são para isto, que é para dizerem as coisas duras. E depois tu fazes um brainstorming com os vários mentores que vais tendo e tomas uma decisão. Acho que essas decisões nunca são tomadas só por nós. Acho que é muito complicado tomar essas decisões só por ti. E depois essa decisão tem que ser tomada também olhares para a tua vida pessoal. Porque se tu estiveres só focado na tua vida profissional, mais cedo ou mais tarde tu vais ter um problema e não tens nada a que te agarrar. E então Sem dúvida. é importante este balanço para tomar as decisões. Ou seja, para mim o conselho é não se agarrarem aos cargos, agarrem-se às experiências de vida e àquilo que vos motiva para ser feliz. Façam muito aquilo que gostam. E às vezes, se calhar, menos 100 ou 150 euros ou 200 euros de ordenado podem-se refletir uma felicidade enorme. E não é porque imagina, não é porque tu não és manager que o teu percurso é mau, Exato. certo? Pelo contrário, aliás, uma das questões que te queria pôr agora era mesmo essa, que é o que é considerado dar um passo ou subir um degrau? É mudar o cargo de chefe de sala para manager ou é realmente aprender a ser manager quando se é chefe de sala? Porque eu realmente acho que o mudar de cargo não é nenhum avanço. É só uma oportunidade. O cargo, muitas vezes, é a oportunidade que nos dão e a aprendizagem é quando nós demonstramos que somos capazes e que pomos em prática. O que é que tu achas Assim, eu sobre acho isso? que o tu subires de lugar na escadaria significa tu, em termos profissionais, teres mais perspectivas de crescer, ou seja, tu perceberes, e isso tu percebes quando vai. Imagina, hoje em dia já ninguém faz entrevistas sem estudar, sem falar com alguém que conhece, que entrou ou que está lá. Eu acho que é muito por aí que é, tu, em termos profissionais, perceberes o que é que podes crescer e o que é que não podes crescer, e depois, acho que a questão monetária vai estar sempre presente, principalmente da forma que Portugal está agora, isso vai estar sempre presente, mas não pode ser um ponto fulcral, porque eles estavam a falar que é mais 100 ou 150 euros às vezes não significam mais felicidade. Eu acho que tipo, nós somos uma geração muito egoísta, no sentido de pensamos muito em nós. E se tu não tiveres a capacidade de olhar para a tua vida pessoal e perceberes como é que a tua vida profissional vai influenciar a tua vida pessoal, tu se calhar vais dar um passo para o hotel ao lado, sem pensar na tua vida pessoal, sem pensar em nada, e depois aquilo foi completamente um tiro no escuro, porque não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu conheço pessoas, por exemplo, estavam num hotel, eram pagadas mesas e faziam só turnos da manhã, e foram para outro hotel fazer repartidos, só por causa de mais algum dinheiro e porque o hotel era muito melhor. E de repente, não tem qualidade de vida. A pessoa nem teve uma retrospectiva pronto, do que é era, do que estava a falhar a palavra, desculpa, não teve consciência da decisão que tomou. E pronto, Sem basicamente dúvida. o que eu aconselho às pessoas que estão nessa decisão, nessa situação é
primeiro perceber é se a culpa de estar nesta situação é só da empresa, porque nós vamos sempre pôr, a culpa é sempre dos outros. Mas fazer uma retrospectiva e realmente pensar porque é que eu estou nesta situação? O que é que eu fiz de errado? Porque se estás nesta situação, tu fizeste sempre alguma coisa errada, não foi só os outros. E depois perceber se continuar a fazer isto errado noutra empresa, vai resultar. Se a resposta é essa resposta for não, então continua a investir aqui. Epá, se a resposta a essa pergunta for um sim, epá, então se calhar sim, olha, muda. Mas antes de mudar, informa-te, não tenham problemas de ir às entrevistas e perguntar aos recursos humanos, às pessoas com quem falam, como é que não é. Sejam transparentes, que acho que não se pode perder isto, tipo, sermos transparentes, sermos verdadeiros no que fazemos, porque senão pintamos na entrevista que somos muito bons, que fazemos, que acontecemos, e depois a montanha pariu um rato, passa a expressão. És Não, é, mas contratado e percebes, eu, entras ali num loop de "Eia, epá, afinal isto é muito andamento para mim." E vais acabar exato, por ter encostado para o lado. é o dilema de muitas pessoas acharem que o difícil é chegar ao cargo e não o estar no cargo. Isso sem dúvida que é um problema. Agora, aqui só para aliviar um pouco a parte mais séria da conversa, e não tinha falado contigo que queria abordar isto, mas como eu acho que para ajudar no percurso da escadaria e na subida, nas subidas e descidas que temos ao longo da carreira, e tu já mencionaste bastante vezes a parte social, a nossa vida pessoal também, queria que nos contextualizasses. Eu já sei um pouco, mas fala-nos o que é que são os tapa-buracos e de que forma é que os tapa-buracos foram importantes no teu percurso? Tanto profissionalmente, porque eu sei que vocês estão ligados muito pela área, mas também na parte da vida social, porque foi, de certa forma, um apoio que vocês sempre tiveram e deram uns aos outros. Epá, epá, Não isto vale foi. chorar. Não, não, não. Eu estava a pensar porque não posso pensar no que fizemos este fim de semana. Para contextualizar. Mas é assim, os tapa-buracos é aquele tipo de grupo que eu acho que tinha tudo para dar errado. Porque, primeiro, nós tivemos ali uma fase todos quando começámos, éramos super arrogantes uns para os outros porque pensávamos que sabíamos tudo e não sabíamos realmente nada. E o chefe Nelson nos ajudou a contextualizar isso. Tínhamos imensa personalidade em querer fazer as coisas à nossa maneira. E quando nos juntámos-nos porque nem tudo pode ser feito sozinho. Nem que seja um mero rally tascas. Um mero rally tascas não podes ir sozinho. Tens que ir com alguém. Contextualiza só para todos perceberem que vocês são todos alunos da mesma turma de ceia e que todos vieram do teste, se não tenho erro, ou a maior parte veio do teste, E do alguns CEP. vieram do teste, outros entregaram no primeiro ano da licenciatura e o caminho fez por aí. E basicamente os tapa-buracos somos um grupo de grandes amigos, todos, todos a trabalhar na área, com percursos fantásticos e que foram crescendo e foram se moldando uns aos outros. Ou seja, estamos aqui a falar de pessoas que todos nós pensávamos que sabíamos muito e que isto e que aquilo, e a nossa pressão de viver uns com os outros é que nos fez pessoas melhores, nos fez tornar mais humildes. Porque acho que todos passamos por isto, que é tu tens um amigo que faz uma coisa melhor que tu e tu queres ser melhor que ele e às vezes, olha, ensinas-me a fazer. É a coisa mais importante. Eu costumo dar o exemplo para contextualizar, nós trabalhávamos imenso juntos, ou seja, nós tínhamos aulas de segunda a sexta e sexta a domingo trabalhávamos em restauração, hotelaria, onde quer que fosse. E eu lembro perfeitamente, e tu conheces bem, o nosso amigo Diogo Lopes, assistente de F&B do Hilton Aeroporto de Dublin, quando começou comigo, mal sabia pegar em pratos e já tinha o tasco dele. E eu, na altura, como tinha, epá, tinha um bocado mais a mania, e eu assim: "Ó Diogo, então, mas tu queres tirar alguma coisa? Tu nem em pratos sabes pegar." E ele depois acabou por. Um dia tivemos que ir cantar uma garrafa de vinho e eu nunca tinha cantado vinho na vida. E ele chega.
Oh Rosa, tu nem num decanter sabes pegar e nestas pequenas coisas construímos uma amizade baseada. Imagina, fomos ganhar na humildade de, ok, eu posso aprender com estas pessoas. Estas pessoas, já que eu tenho que estar com eles, já que eu tenho que estar na casa deles, já que vivemos todos juntos, vamos tirar algo positivo disto, vamos fazer com que isto seja algo positivo. E os tapa-buracos são basicamente, hoje em dia, só pessoas que estão em excelentes cargos ou que têm bons negócios, e isso tem muito a ver, se calhar, com esta humildade e com esta forma de estar que passou a ser uma filosofia de vida. Que é o que, imagina, tu, se falar com algum deles, a filosofia de vida vai ser baseada nisto. Se fores humilde e trabalhares bem, vais ser recompensado. Sem dúvida alguma. Acho que aí não há grandes dúvidas. Deixa-me só tirar aqui o som. O Manuel está a ouvir? Estou. E ele só pediu para tirar o som, por favor, o micro. Obrigado. Não, acho que aí é muito importante e eu queria pegar nisto porque para mim, um dos pilares é mesmo estas amizades e vocês são um ótimo exemplo e eu próprio digo isso, eu sempre vos tive como um grande exemplo disso, que é, vocês demonstraram desde a universidade o quão importante é ter esse alicerce e esses apoios, porque essa escadaria sozinha é muito mais difícil, é muito mais fácil se quando nós temos que descansar um pouco, tivermos alguém atrás para nos suportar. E a parte social deixamos para outra conversa de Sim, café, mas que vou só também, deixar aqui, também vou só deixar aqui uma parte importante, que é uma coisa que está para buracos tinha de fantástico, era que apesar do nosso estilo de vida noturno ser um pouco até assustador, nunca assustador é uma palavra faltou, boa. nunca faltou o compromisso. Que eu acho que, imagina, falo isto com muita facilidade, que é, tu até podes ir ver um copo até às 5 ou 6 da manhã, mas se a tua responsabilidade é estar num sítio às 8, tu tens de ter capacidade para estar às 8 nesse sítio e poderes dar rendimento. Seja sítio qual for, seja a escola, seja o que for. E eu acho que às vezes eu costumo pôr as pessoas dizem assim, ai, atrasei porque ontem fui sair e dormi menos um bocado. Se não estavas pronto, não equipavas. É o que Exato. costumo dizer. E acho que compromisso é super importante. E os tapa-buracos tinham muito disso, que era, acontecesse o que acontecesse, o compromisso estava lá, para tudo. Nem que tivesse que acordar o resto da malta, né? Isso é verdade. Era mesmo isso e acho que essa era mesmo a mensagem que eu queria passar, porque é mesmo importante essa responsabilidade, esse saber estar onde estar e levar uma vida social que nos deixe feliz e que nos ajude a recarregar energias, mas que não nos faça desviar daquilo que é o percurso profissional e do que é esta escadaria. Agora, como já estamos aqui a chegar ao final do podcast, queria-te perguntar, assim, de forma de resumo, 3 conselhos-chave que davas para alguém que está agora a entrar no mercado de trabalho ou para alguém que está estagnado e precisa de subir ou descer. Quais é que seriam os 3 principais conselhos? E se quiseres dar 3 para quem está a começar e 3 para quem está estagnado, está à vontade. Então, para quem está a começar, eu acho que o mais importante, e eu acho que nisto, eu acho que a longo prazo as escolas têm que fazer um trabalho um pouco até diferente, é, as pessoas têm que ter muito mais experiências. Se tu chegas muito verdinho ao mercado de trabalho, tu acima de tudo estás a perder tempo que podias estar a usar para evoluir. Eu costumo sempre dizer isto, que é, tu não precisas ir para o estágio para aprender a pegar numa bandeja, ou para aprender a pegar em 3 pratos, ou até para despegar um peixe. Imagina, há muitas coisas. Tu podes aprender no mercado, podes aprender no estágio. Mas se tu fores realmente interessado e fizeres trabalho em casa, tu já podes aprender em casa. Isso é tempo. Imagina, para mim, tempo é dinheiro. É das coisas mais importantes é o tempo. E se tu ganhas este tempo, isso vai permitir, primeiro destacaste mais. Porque se tu sabes mais que os outros,
partes um bocadinho à frente e isso permite ter os conhecimentos no nível seguinte mais rápido do que os outros. Depois, teres a humildade de pedir ajuda para cresceres. Ou seja, não sei fazer, aquela pessoa sabe fazer, vou aprender a fazer com ele. E às vezes a diferença é aquela pessoa vai ficar mais uma hora para fazer aquilo. Oh, eu também ia para casa dormir, e mesmo para casa dormir hoje, você importa que eu fico consigo. Só preciso ver. Imagina, e são pequenos atos que podem mudar a tua vida, podem, se calhar às vezes aquela hora tu ficaste a mais. Surgiu a conversa perfeita para tu levantares novas dúvidas sobre o trabalho, sobre porque é que isto é assim, porque é que isto é aquilo. E depois, nenhum percurso é igual. E o facto de, por exemplo, eu ter chegado a supervisor em 7 anos, do Ritz Four Seasons, não significa que o meu percurso seja melhor que a outra pessoa. São diferentes, nós temos que criar os nossos caminhos conforme a nossa forma de estar. E não devemos estar pressionados pela sociedade só porque no cargo diz que é manager, ou que trabalha aqui, ou que trabalha ali. Não, as pessoas têm que ser, na nossa área, as pessoas têm que ser muito felizes de trabalhar, porque é assim, nós temos que ser felizes de trabalhar, temos que passar felicidade às nossas equipas para que eles possam passar aos clientes. Porque se não fores feliz no trabalho, eu acredito plenamente nisto, que é, se a equipa não for feliz, é impossível o cliente não perceber. Principalmente no nosso nível, mas seja em que nível for, eu acho que é muito complicado o cliente sentir-se bem num hotel em que as pessoas são tristes. E isso depois tem a ver com muita coisa. Há pessoas que trabalham 8 horas muito felizes, há pessoas que trabalham 16 horas muito felizes, e depois há pessoas que vão sempre trabalhar mal-humoradas. Se calhar essa pessoa tem que fazer uma retrospectiva à vida, ou o meu caminho não é por aqui, ou tem que ir à procura de uma forma de ser feliz a fazer isto. Acho. Está a ver se Só, me... concluindo, então dirias que é humildade, hard work e não nos compararmos com os outros, mas sim aprendermos com os outros. Sim, por acaso eu tinha aqui. Pode ser. Fechamos assim. Acho que Perfeito. sim. Perfeito. Não sei se alguém que nos está a ver neste momento tem alguma pergunta. Estão abertas, estejam à vontade. Eu e o André vamos fazer aqui um compasso de espera se alguém tiver alguma questão. Não vale questões sobre Eu os tenho. tapa-buracos. Força. Posso falar? Claro que sim, mano. Posso falar? Sim, sim. Sim, sim. Não, diga. Muito boa noite a todos. Na Boa pessoa noite. do grande amigo presidente Fernando Garrido, gostava de saudar todos os colegas, estes jovens que me encanta ver aqui nesta conferência, webinar, troca de impressões, Podcast. enriquecimento, eu sei, que desde o início considerei uma feliz ideia da associação ter este tipo de iniciativa. E estou muito feliz de ver e ouvir jovens com potencial extraordinário na carreira de hotelaria. Portanto, em relação ao André Rosa, concluo que é uma pessoa com grande, felizmente, ambição, com os pés assentos no chão, ou seja, uma ambição não desmedida, uma ambição planeada, e eu sempre fui assim também. Portanto, e acho muito bem, e felicito a si e a todos os colegas de profissão, que nós devemos ter os pés assentos no chão e aceitar, digamos, um desempenho de uma função quando nós nos sentimos à vontade para cumprir e com o desejo de progredir na profissão. Portanto, disse aqui várias vezes e refiro várias vezes, e também devo dizer que o Leonardo Simões conduziu muito bem esta reunião, que é muito importante que assim seja, não é? Enriquecedora, e repetiu aqui meia dúzia de vezes, e saúde por ter repetido várias vezes, a humildade. Acho que é fundamental que nós sejamos, de facto, humildes em tudo. Podemos ser, enfim, as pessoas mais conhecedoras do nosso desempenho, nas nossas funções, mas a humildade
deve estar sempre salvaguardada e transmitir essa humildade a todos os nossos colaboradores. Então ontem fui almoçar ao restaurante, e o dono do restaurante veio cumprimentar, e no contexto da conversa disse-lhe, olha, há 3 ou 4 aspectos que eu considero importante nesta profissão da restauração. E já agora devo dizer que a área de banquetes é uma área que eu, quando tirei o meu curso de direção em 77, fiz um estágio no Penta, trabalhava no Mundial, e tive a oportunidade de ver o que é, digamos, essa área que requer muito planeamento, muita capacidade de organização, porque, sobretudo, não mexe só com clientes, mas mexe com clientes quando são grandes eventos de grande responsabilidade e que pode pôr, digamos, em causa a unidade hoteleira, ou que confiou nesses serviços de eventos, na verdade. Portanto, eu ontem, conversando com o senhor do restaurante, dizia-lhe, olha, há aspectos que têm a ver com a liderança, o rigor e a ambição, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Portanto, isso é algo que nós devemos ter sempre presente na nossa vida profissional. Falou aqui num aspecto que eu retive, que é na vida pessoal. Eu, enfim, sou de outra geração, sabe, as coisas são vistas de outra maneira e estou de acordo totalmente com aquilo que refere. Mas gostava de fazer a seguinte pergunta. Em que é que hoje considera, no momento atual, juntando o útil ao agradável, para que não deixe, enfim, de estar na hora certa, no local certo, desempenhando as funções com rigor, como disse há bocadinho, posso estar a ver o copo, mas às 6 da manhã, 7 da manhã, tem que estar no seu posto de trabalho. Mas o que é que isso poderá ser impeditivo hoje na retenção e captação de colaboradores para trabalhar na hotelaria, sobretudo na área de restauração, onde eu sei que há maior carência? Esta é uma das questões que lhe queria colocar. Outro aspecto que referiu, que é a sua chegada ao RIS. Eu, por acaso, tenho a felicidade de ter um manual há 10, 15 anos de toda a cadeia RIS, que me foi facultado e sei exatamente. É um compromisso, portanto, a pessoa que entra ali está é uma missão, mas com rigor, é um estatuto, e dali não sai, a pessoa ou entra dentro digamos, das normas, quando digo normas, nos requisitos da empresa, é marcas, no fundo da marca, nós temos que pensar que é uma marca, e a marca temos que respeitar e o que é conhecer. Muitas pessoas, muitas vezes, estão nas empresas, não lhes é dado a conhecer o que é a marca, sabem o nome do hotel, mas não o que é a marca. Pronto, isso é uma das coisas que a cultura da empresa não sabe. Mas, devo dizer... Manuel, não querendo interromper, mas só porque já estamos... Vou já acabar. Mas muitas vezes, sabe, que em unidades hoteleiras, eu tive essa experiência, não de dimensão da cadeia Ritz, nós podemos ser criativos, podemos inovar e podemos até evidenciar os nossos conhecimentos, onde nós muitas vezes tornamos-nos conhecidos a nível profissional. Portanto, é um desafio para todos vós, jovens, que, independentemente das cadeias, com certeza que dão outras condições, outras possibilidades até transitarem a nível de unidades hoteleiras a nível internacional, mas em unidades às vezes mais modestas, nós temos a possibilidade, com essa força que acabou de referir, e determinação, de poder demonstrar e tornar-nos conhecidos profissionalmente neste ramo da hotelaria. Muito obrigado. Ok, então, começando. Sobre a pergunta sobre a vida pessoal, eu acho que, assim, as pessoas têm que fazer o trabalho, eu acho que as pessoas têm que sempre fazer o trabalho de casa, que é, para mim, eu vou dar o meu exemplo, que é, eu tenho muito mais vida pessoal e agora até folgo terça e quarta, do que tinha quando folgava sábado e domingo. Isto para dizer o que é que é? Eu acho que às vezes criamos uma expectativa errada de que
que a área da restauração e da hotelaria é mau porque nós não folgamos sábado e domingo, ou porque nós não trabalhamos das 9 às 5. E isso não tem que ser uma verdade absoluta, nem pouco mais ou menos. Nós temos que realmente nos organizar, eu acho que isso são trabalhos de casa que temos de fazer, para que o tempo, que seja a nossa folga, que seja o nosso tempo livre, seja tempo produtivo. Isto no sentido de, imaginemos, uma pessoa que trabalha na área da restauração e até tem o azar de fazer um lar repartido, se calhar a pessoa saindo às 3h30, mas entrando às 6h30, ela se calhar pode vir. O mais normal seria a pessoa ir para casa, dormir uma sesta e matou o tempo. Mas se calhar ela pode ir buscar o filho à escola, pode ir levá-lo a comer um gelado, pode deixá-lo na mãe e ir trabalhar, ou se calhar pode aproveitar aquela hora para ligar a um amigo ou dois e fazer alguma coisa, ou pode. Isto eu acho que não há. Para mim, não podemos conceber esta imagem de que a hotelaria é um problema só porque nós trabalhamos quando os outros estão a divertir. Nós temos que ter na cabeça que nós podemos nos divertir em momentos diferentes. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte também que a minha futura esposa é de turismo, o que faz com que nós trabalhemos férias em época baixa. E eu sou sincero que para mim é impensável tirar férias em agosto. É completamente assustador. Por isto, e eu acho que temos de ter. Pronto, eu tenho a sorte de, como todo o meu meio também são pessoas da sua maior parte de hotelaria e turismo, se calhar ser mais fácil. Mas isso são caminhos que sem querer vamos tomando, que é se nós só nos damos, se nós trabalhamos em horários diferentes, vamos conhecer pessoas diferentes com mais ou menos o nosso estilo de vida. E a vida tem que ser focada nisso. Não podemos estar a querer ir para a restauração ou para a hotelaria a pensar que vamos ter horários santos e Páscoas em casa e Natais em casa, porque se tivermos com esse pensamento, ou até aquele pensamento de eu quando começar a crescer na carreira, vou deixar de trabalhar aos feriados, vou começar a passar o Natal em casa. Eu acho que se calhar não estamos conscientes da decisão que tomamos quando enverdamos por esta área. Por isso é que isto é uma área de amor. Pronto. Paixão. Sobre a vida pessoal, eu acho que é isto. Paixão. Eu acho perfeitamente. Acredito realmente nisto e quando deixar de acreditar, acho que o meu tempo está feito na hotelaria, mas eu acredito muito nisso e era o que eu estava a dizer, que eu sou mais feliz agora com folgas à terça e quarta do que era com folgas ao sábado e ao domingo, porque se calhar tenho o tempo organizado mais fácil para isso, mas tem que ser, as pessoas têm acho que não podemos criar o tabu, acho que na hotelaria alimentamos muito este tabu de que nós não somos beneficiados pelos horários que temos, quando se calhar até somos. Por exemplo, se quiser tratar de alguma coisa na finança ou assim, para nós é muito mais fácil do que para uma pessoa normal. Tem que tirar um dia para ir às finanças ou aqui ou ali. Por exemplo. Sem dúvida alguma. E só aqui entendo também para terminarmos o podcast, e eu dando também aqui a parte da minha opinião nesse assunto, eu acho que as próprias empresas também, inevitavelmente, dependendo depois dentro do mercado em que trabalham, vão se adaptar. Por exemplo, se nós temos uma empresa que tem picos ou trabalha em zonas sazonais, nós podemos dar essa qualidade de vida e esse tempo às pessoas na época baixa, ou podemos lhes dar formação em alturas em que elas não estão a ter tanto serviço, porque isso também é uma parte da vida social. Se nós dermos formação, a pessoa não tem que tirar formação fora do horário de trabalho. Absolutamente. Por isso, acho que vai ser um pouco também um esforço de ambas as partes, mas concordo plenamente com o que o André disse. A outra parte sobre a chegada ao RIT. É assim, o RIT fez algo, o RIT, neste caso a Four Seasons, faz algo com todos os colaboradores que eu acho fundamental hoje em dia, que é ninguém entra no RIT sem fazer formação, sem perceber o que é o RIT e o que é a Four Seasons. Isso para mim é o mais importante, porque ao menos dá logo a possibilidade à pessoa, se quiser desistir e só for lá fazer 3 dias, estamos logo em 3, porque era o que eu estava a dizer há pouco ao Leonardo, que eu tenho muitos amigos meus que trabalham noutras cadeias hoteleiras, que se calhar não têm a pressão da Four Seasons, e eles estão-me sempre a dizer assim, eu não me sujeitava àquilo que tu te sujeitas às vezes. Porque se trabalhamos com os melhores, às vezes temos que engolir sapos que não gostamos. Não. Agora,
Há pessoas que vivem bem com esta pressão e há pessoas que não vivem bem com esta pressão. Eu, desde que cheguei à Four Seasons e ao Ritz, que tem sido uma experiência fantástica. Eu costumo dizer que trabalhar no Ritz é termos tudo para apresentar o melhor serviço possível. Ou seja, quando nós erramos no serviço, provavelmente, e no meu caso, a culpa ou foi minha ou do meu planeamento. Porque as condições materiais, que é o que às vezes muita gente se queixa, é coisa que nós, por norma, não temos. Nós não temos déficit de qualquer problema de infraestrutura. Ou seja, se falharmos, provavelmente eu, chefia, planeei mal as coisas e isso desencadeou uma reação da equipa que não era a correta. Pelo menos é a nossa, sei lá, acho que é muita forma que nós pensamos. Isso obriga-nos a ser muito metódicos, a trabalhar com muito foco nas coisas, a se calhar dar um cross-checking da mesma coisa 3 ou 4 vezes e ter uma checklist bem planeada do que é o nosso dia de trabalho. Porque senão é muito fácil. Eu costumo sempre dizer que às vezes 8 ou 9 horas de trabalho, se forem produtivas, valem mais que 16. Nós temos é que, eu tenho muito este hábito, que é, eu gosto de entrar meia hora mais cedo, que é para, sem ninguém me chatear a cabeça, fazer a minha checklist do que é que pode ser o meu dia. E a partir daí ter um planeamento do que é que vai acontecer, porque se nós chegamos ao trabalho, somos gestores de pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas, é lógico que vai haver pontas soltas, porque nós temos que preparar o nosso dia e da equipa que nos rodeia. Isso é o mais importante. Nunca nos podemos esquecer que gerir pessoas significa ter alguma responsabilidade sobre elas. Eu Sem costumo dúvida. dizer que o que eu mais gosto é de facilitar o trabalho das pessoas. Porque se eu facilitar o trabalho delas, a margem de erro delas é muito mais pequena. É menor. É a minha forma de estar. Isto tem a Sem ver com a dúvida boa alguma. liderança, não é? Sim, sim, claro, sempre. Mas eu acho que isso faz parte. E o tema da liderança é um tema que, por si só, dava para uma temporada inteira de podcast, que é um tema que tem muito que se diga. Gostava de agradecer, André, pelo tempo, por mais uma vez cumprir os horários, independentemente de tudo o resto, e por esta conversa incrível. Agradecer também a todos os que estão online neste momento a ver-nos em direto e aos que nos vão ver mais tarde e, obviamente, à Timing que nos ajuda a montar este podcast e a fazê-lo todos os meses. Obrigado a todos os que estão aí e vemo-nos no próximo. Muito obrigado.